Olá, pessoal. Meu nome é Jonathan Ercílio Maurício, sou fisioterapeuta, osteopata e estou aqui para mais um projeto, um dos grandes propósitos nosso da Levitar, a gente levar informação, saúde de um jeito descomplicado, simples e didático, né, para que todos possam poder viver de um jeito mais leve, feliz e entender um pouco sobre o seu corpo. Esse projeto é um projeto de bastante tempo, que a gente já vinha maturando, e hoje a gente está aqui com um dos convidados que vai ter outros convidados da área da saúde, experiências com alguns pacientes, para a gente poder trazer informação de um jeito com ciência, com experiência, para que você possa, né, estar aí munido de informações e conseguir, sim, olhar mais para a saúde do que para a doença, que é o que a gente quer. Então, hoje o convidado é um amigo, é um profissional da área da educação física, nasceu no mesmo dia do meu aniversário, né, o Thiago. Ele é formado pela Unesc, né, educador físico, pós-graduado na parte de treinamento funcional, né, e fisiologia. Tem cursos na área de liderança, de gestão, é casado, né, com a Thaís Origi, tem uma filhinha, a Laura, né? Então, assim, cara, é um amigo já de bastante tempo e é um prazer, cara, te ter aqui, né, pra gente poder bater um papo e a gente conseguir, já nesse primeiro episódio, impactar num assunto tão importante que é o movimento. Né, que a gente fala que o corpo é tratado pelo movimento. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre ele, então, né, já que a gente está aqui. Tiago, assim, ó, uma das coisas que eu vejo e percebo lá na clínica, quando o paciente finaliza um tratamento, é assim, aquela dúvida quase de todo mundo. Tá, e agora? O que eu faço? Né? Porque às vezes eles ficam meio que querendo ficar ali para sempre, né? Eu disse, não, você tem que voar, vai lá. O que eu faço? É um pilates? É uma academia? É uma natação? Enfim, eu queria que você, dentro da tua experiência, desses 15 anos que tu já tem, né, dentro da tua área, tu pudesse falar um pouco sobre isso e essa passada de bastão, né, que a gente fala do fisioterapeuta para o educador físico. Qual é a tua opinião sobre isso, assim? Vamos lá. Ótimo. Primeiramente, Jonathan, é um prazer estar aqui, cara, nesse projeto que eu sei que já nasceu sendo sucesso e vai ser, não tenha dúvida, né? A gente que fica por trás dos bastidores, né, acompanhando, a gente sabe do carinho que tu tem, do cuidado que tu tem com os teus pacientes, né? Então, para mim é uma honra e um prazer poder estar participando do primeiro episódio, né? Espero que, de fato, tudo isso que o teu produto venha, né, trazer para as pessoas que vão te acompanhar, que seja realmente descomplicado, seja um conteúdo de fácil acesso, né? E que as pessoas entendam e compreendam que a jornada de um profissional não se baseia somente nos 4 pilares ou dentro de 4 paredes, né? Sim. Ele se desenvolve através da parceria, do envolvimento de outros profissionais da mesma área, e fico muito honrado pelo convite. E se tratando da tua primeira pergunta, né? E só afirmando aí tudo que ele falou é verdade, sou casado, né? Nós aí temos o parecer de nascer no mesmo dia, não sei o ano, qual o ano que tu nasceu, Jonathan? 84. Ele nasceu em 84 e eu nasci em 86, então a gente tem 2 anos de diferença aí, mas foi no mesmo dia, né? Dia 25 de setembro, de 84 e de 86. Isso aí. Mas respondendo à questão, Jonathan, sobre essa transição, né, do fisioterapeuta para o educador físico, tem muitas áreas de atuação hoje que se confundem um pouco, né? Se tratando do Pilates, por exemplo, tem educadores físicos que trabalham com Pilates, tem fisioterapeutas que trabalham com Pilates, mas eu costumo determinar da seguinte forma: eu acho que o fisioterapeuta ele tem um papel importantíssimo na questão funcional, né? É devolver para aquele paciente ou para aquele aluno o movimento natural, que é o movimento de ele poder fazer uma extensão e flexão articular, de ele fazer um movimento de circundação da articulação do ombro e devolver a funcionalidade, né? As pessoas dizem, Thiago, eu não gosto muito de treinamento de musculação, mas eu gosto mais de funcional. A musculação é funcional, né? Se tu botar o indivíduo num movimento, ele faz um movimento funcional.
O que se caracterizou comercialmente foi o quê? Que para ser um treinamento funcional tem que ter acessórios, bola, um bozu, o cara ficar numa plataforma de desequilíbrio. O funcional não é isso. O funcional é gerar a funcionalidade, né? E nesse papel, eu acho, de transitar do profissional, paciente, numa transição natural até para um trabalho de continuidade do paciente, eu vejo que hoje isso é muito mais saudável do que antigamente. Hoje eu acho que os profissionais se respeitam muito, existe essa troca da multidisciplinaridade, né? De o paciente entender que existe um processo e ele tem que ser desmamado. Ele precisa continuar esse tratamento. E até aquele certo momento ele teria que ser tratado pelo fisioterapeuta ou pelo educador físico, mas tem um momento que essa troca ela tem que existir. Ou ele vai para um fisioterapeuta para dar tratamento inicial a esse caso específico e depois dar andamento com trabalho de força, enfim, dentro de uma sala de musculação ou treinamento funcional. Hoje eu vejo muito mais esse respeito mútuo entre os profissionais. Eu vejo que isso hoje também é escalonável a um nível de consciência até do próprio paciente. Antigamente tinha aquele receio, eu tenho esse médico, não troco por nada, vou continuar a vida inteira com ele. É ele que me trata, ele que cuida de mim, ele que sabe das minhas dores. E a gente sabe que, até tu que tem bastante experiência com isso, que o ciclo da dor ele é basicamente baseado em alguns princípios, né? A pessoa acaba indo, mas querendo voltar. Sim. Vai, mas tem receio de caminhar com as próprias pernas. E eu entendo que hoje essa troca profissional ela é bem saudável e acaba acontecendo muito bem. Certo. E aí, assim, ó, aquela, né, até a pergunta ali, qual o melhor exercício, né? Qual o melhor método? É uma das coisas que eu até falo, e tu pode complementar o que eu vou falar, é que eu digo assim, ó, vamos inverter a pergunta, né? Eu digo para o paciente, o que você gosta de fazer? Né? Porque às vezes eu dou um exemplo seguinte, a pessoa não gosta de água ou tem medo de água, por exemplo, né? O nosso invernão brabo aí que a gente passou agora, né, nos últimos dias. E o profissional vai lá e diz assim, ó, você tem que fazer hidroginástica. Por que hidroginástica? Por que não pilates? Por que não academia? Ou aquela atividade que eu gosto de fazer? Porque, não sei se você concorda, mas é muito mais fácil a pessoa se manter motivada ou persistir na atividade ou em movimento, se mantendo funcional, fazendo algo que ela curte, né? Que ela gosta. Então, eu queria que tu aprofundasse um pouquinho nesse tema para a gente poder levar isso aí para o pessoal. Tá. Quando se trata desse quesito sobre querer algo, é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, né? Dentro das minhas formações, né, na área de educação física, eu sempre procurei trabalhar muito comportamento humano, que é uma das coisas que eu engato muito dentro do meu trabalho, né? Por quê? Qualquer hoje ambiente é feito de pessoas, né? Se tu for hoje dentro de qualquer empresa, a empresa é feita de pessoas. Ela só existe porque existem pessoas, né? Se não existissem pessoas lá, não seria uma empresa. Então, quando a gente trata de pessoas, a gente trata de comportamento. E quando a gente trata de comportamento, a gente não está falando de exercício. A gente está falando de algo que é a ponta do iceberg, né? Se nós formos tratar alguém, a gente vai tratar através de um método, de uma aplicação. Só porque antes de tratar esse paciente, eu preciso saber quem eu vou tratar. Sim. Quem é essa pessoa? Como ela chegou para mim? E eu uso muito essa linguagem que tu acabou de citar, Jonathan. Quando o cliente chega para mim, Thiago, meu objetivo é perder 10 quilos. Aí eu falo, que legal. Deixa eu te fazer uma pergunta, então. Tu já perdeu um? Aí a pessoa fica me olhando e fala assim, já? E como foi? Ah, é difícil, né, Thiago? A minha rotina, eu tenho uma vida social muito conturbada, eu viajo muito. E eu falei, e da onde surgiu o 10? Ele surgiu por algum motivo. Que esse número, né? Foi o médico que te falou que tu tá com 10 quilos acima do peso? Foi algum profissional da área que te citou isso? Foi através de uma avaliação física? Como é que chegou esse número? Eu acho que 10 é o ideal, porque com 10 a menos era o peso que eu tinha antes, eu me sentia bem. Tu lembra quando tu tinha 10 quilos a menos? Ah, faz tempo. Ah, eu lembro pouca coisa. E eu falei, por que tu tá vivendo uma coisa que foi no passado, que o teu presente é diferente, a tua rotina é diferente, e esse número surgiu através de algum dado, de alguma informação. Sim. Se tu teve dificuldade de perder um, tu tá aumentando 100 vezes essa dificuldade, que é pensar no 10 sem pensar no primeiro, que é o 1. Sim. Vamos pensar no 1, quando tu alcançar o vamos no 2, e vamos construir isso.
E aí vem, obviamente, né, diversas outras ferramentas que implicam a dificuldade desse processo. Rede social uma, o índice de comparação é outro, né? Sim. E tem várias outras coisas que as pessoas não levam em consideração. Que o objetivo do processo não é simplesmente o objetivo, é te manter no processo, que é o que vai fazer tu chegar no objetivo final. Sim. Eu imagino e entendo dessa forma. Perfeito. Até tu estava falando ali em peso, né? Eu tenho acompanhado meus pais, né? Dizem que o santo de casa não faz milagre, né? Isso é verdade. Eu tô buscando mudar essa crença, né? Eu digo que lá na clínica o espeto é de ferro, não é de pau, né? Daí eu tô buscando, e quando eu decidi ajudar eles, né? Eu disse, ó, a gente vai precisar separar. Vai ser importante isso, porque, né, vocês são meus pais. Mas aqui eu quero que vocês entendam que eu sou o fisioterapeuta, eu sou o profissional. E vocês são os Vocês, pacientes. meus pacientes. E eles conseguiram, e tá dando certo, né? E aí eu encaminhei meus pais para um processo nutricional, né? Um acompanhamento nutricional. Meu pai tá pré-diabético, a minha mãe tava comendo, eu acho que errado, e realmente tava, depois fiquei sabendo, né? E aí, durante o processo, né, passou alguns dias, eu perguntei para ela, daí, como é que tá o plano alimentar? Tá legal? Vocês estão conseguindo manter? Então, a mãe disse, já engordei 2 quilos. Eu disse, tá, mas calma aí. Tu engordou ou tu tá ganhando massa muscular agora, né? Porque existe essa questão da balança, né, que tu acabou de falar ali dos 10 quilos, é uma coisa que muita gente não entende, né? Porque se tu for olhar só para a questão numérica, pô, perdi só 3 quilos. Tá, mas calma aí, como é que tá essa distribuição entre massa magra, massa gorda, né? Enfim. E aí é onde vem a minha mãe disse, eu acho que eu vou parar de fazer a dieta, porque eu engordei. Eu disse, mãe, não é assim. Daí a gente tem que explicar. Claro, a gente não vai invadir a área do profissional. Mas dentro disso também não fica, às vezes, claro para o teu aluno, né? Teu paciente. Então, eu queria que tu também aprofundasse um pouquinho nesse tema, porque às vezes as pessoas não conseguem entender como que esse processo acontece. Eu costumo dizer, Jonathan, que existe uma coisa, eu sempre gosto de trabalhar com analogias, né? Para o paciente ou o cliente entender que aquilo que ele pensa é algo dentro da experiência dele, né? Então, se tratando de composição corporal, como tu falou, né? Se tu vai em qualquer médico hoje, na tua clínica, ele passa por um diagnóstico clínico. Sim. Esse diagnóstico, ele passa do pressuposto que é o primeiro contato com o paciente. Então, tu precisa entender quem é o cara, por que ele sente aquela dor, por que ele está te procurando, se ele sabe realmente o que tu faz, o que tu pode ajudar ele. Então, tu vai construindo o que nós chamamos de relacionamento. É igual um processo de venda, cara. Hoje eu atuo dentro de uma empresa, dentro de uma área gerencial. Então, eu cuido da parte comercial, da parte de vendas, da parte de relacionamento com o cliente, da contratação, da demissão do profissional. E eu sempre costumo dizer, na educação física nós temos uma ferramenta importantíssima que é extremamente, eu vou dizer que é muito pouco explorada, que se chama avaliação física. A avaliação física hoje, ela é um diagnóstico de um ortopedista, por exemplo. Quando tu chega numa clínica de ortopedista, o que ele faz? Doutor, eu tô com uma dor no joelho. Ótimo, tu teve alguma queda? Desde quando tu começou a sentir essa dor? O peso que tu tens hoje é o mesmo antes de tu sentir esse desconforto? Então ele vai gerando várias perguntas e criando um diagnóstico. Deita aqui na maca para mim, deixa eu dar uma olhadinha no teu joelho. Ele vai fazendo os movimentos e vai questionando o paciente. Sente dor nesse ângulo? Nesse? Não. E aí ele vai buscando um diagnóstico. Muitas vezes só o diagnóstico clínico é pouco para ele dar o laudo. Então ele pede um exame de imagem. E aí ele começa a aprofundar essa investigação. Sim. Quando nós vamos para a área da educação física, e obviamente aí profissionais da educação física, né? A gente tem essa dificuldade comercial, de conhecer quem a gente está ou vai atender. Então a avaliação física é como se fosse um desbloqueio para aquele profissional que tem dificuldade no falar, no se comunicar, no questionar. Então é ali que tu começa a conhecer o teu cliente. Com perguntas, com uma anamnese, e com uma avaliação física mais detalhada. Exato. E aí nós temos diversas metodologias de aplicação, que hoje dentro da área da educação física, na avaliação antropométrica, a gente tem Pullock, Jockey, tem
diversas outras metodologias que são aplicáveis para demonstrar a composição física do indivíduo que tu vai treinar. E nessa composição a gente separa ela em 5 componentes, né? A avaliação antropométrica no qual a gente realiza é de massa magra e massa gorda, mas nós temos massa residual, massa óssea e massa líquida, que tu não consegue, dentro de uma sala de avaliação, tirar a densidade óssea. Eu não consigo, só com um exame específico. Eu não consigo tirar a massa residual do cara, porque eu não sei quanto que pesa o fígado, o rim, o cabelo, unha, o quanto ele tem ali. E a parte residual, que é a parte líquida, que é outra massa que compõe o nosso sistema físico. A gente consegue mapear a massa muscular e a massa gorda. E quando o paciente começa a entender que o número da balança é mais importante do que mudança de composição corporal, é que em algum momento não foi explicado para ele esse processo. Sim. Então, acho que essa parte da avaliação física ela é de extrema importância até no diagnóstico do profissional, né? Para dar certeza para o paciente e segurança de que essa mudança, a partir do momento que ele começa a praticar algo que tenha uma resistência externa, que ele faça um número de repetições específicas para aquela resistência, ele vai adquirindo o que nós chamamos de uma adaptação muscular. E isso vai gerando mudanças morfológicas e fisiológicas, que muitas vezes é o aumento da tua estrutura muscular, aumento da densidade óssea, porque tu tem impacto, aumento da tua capacidade de absorção de água. Então, tudo isso altera nos números finais. Então, é de extrema importância que nesse processo fique bem claro para o paciente que essas alternâncias vão acontecer. Igual tratamento com medicamento. Tem medicamento que parece que tu usa que dói mais do que se não tivesse usado, mas faz parte do processo do tratamento. Então, acho que esse processo é extremamente importante ser bem diagnosticado para o paciente não ter dúvida. Cara, perfeito. Isso que tu falou, né? Eu digo que é como se, eu digo para o paciente assim, ó, tudo que começa errado termina errado. O que seria o começar errado? Às vezes não querer passar pela avaliação. Então, na Levitar a gente não tem não existe essa possibilidade, né? Então, avaliar, né, diagnosticar, gerar um prognóstico, né, um caminho, um tratamento em cima daquilo, e aí uma reavaliação no final, né, para a gente ver se ele está apto ou não para voltar às atividades. Então é muito comum, né, o paciente já ir no médico e o médico, fui indicado 20 sessões de fisioterapia. Qual o critério, né? Por que 20? Por que não 18? Por que não 25, né? Enfim. E aí a gente sempre escuta muito, né? Eu já sei o que eu tenho que fazer, o médico já falou o que eu preciso fazer, enfim. E aí a gente escuta, né? Porque isso é cultural, isso é do nosso país, é cultural. E aí a gente fala, cada caso é um caso e cada caso precisa ser avaliado de forma individualizada, né? Então, essa semana eu reforcei muito com alguns pacientes, eu disse, a área da saúde é uma ciência humana, não é uma ciência exata, né? Como é a matemática, a contabilidade, né? Administração, sim, enfim. Números, né? Números. Então, a gente não trabalha com certezas, a gente trabalha com prognóstico, né? E aí muitos, mas o meu vizinho veio aqui, fez 20 sessões e ficou bom. Eu queria fazer o mesmo número de sessões que ele. Seu vizinho tem uma fisiologia, tem uma anatomia, tem um tempo de vida, tem estilos de vida, enfim, tem coisas diferentes aqui. E não tem como a gente fazer igual. Pode ser que alguns procedimentos vão ser iguais. Sim. Mas algumas coisas vão mudar durante o caminho. Tudo vai depender do quê? Da minha avaliação e do seu nível de comprometimento, de envolvimento, né? E aí, tu falando nisso, já vou engatar uma outra pergunta aqui, que é o seguinte, né? Como tu sabe, a gente trabalha muito com paciente crônico, né? Paciente que já vem há anos com dor, né? Que por algum motivo teve, né, uma dor, às vezes, através de um movimento que ele sentiu. E como na academia, né, ou no treinamento funcional, a gente precisa fazer com que o corpo volte ao movimento, eu queria saber como é que o Thiago, ou a equipe do Thiago, lida com esse tipo de paciente cinesiofóbico, ou seja, que tem medo do movimento ou que não quer voltar a ter aquela experiência,
né? Como que vocês lidam com isso? E se tem alguma história legal, né, de algum paciente ou algum aluno que vocês conseguiram ajudar e mostrar para ele, ó, viu? Dá sim para retornar a ter uma vida normal e se movimentar de um jeito bacana. Show, Jonathan. Isso é muito interessante, porque quando a gente trata de diagnóstico comportamental, a gente passaria aqui uma tarde inteira falando de pacientes que tenham diversos, nós podemos falar, situações psicossomáticas, né? Ele vem colocando e ele acha que o que gerou desconforto foi o movimento X, mas ele não entende que antes do movimento X ele tinha uma sobrecarga ao longo da vida que pode ter despotencializado naquele movimento. Então, qual a orientação que eu dou e a equipe que está por trás aí, que a gente tem a honra de poder gerenciar, a gente sempre orienta. A gente sempre passa do pressuposto que todo paciente ele é diferente. Em todos os sentidos, desde o objetivo à experiência com a prática. Então, tendo como base isso, eu não vou tratar todos com o mesmo bom dia, com o mesmo boa tarde, com as mesmas perguntas. A gente constrói uma relação. E a construção da relação ela vem de acordo com o quê? Com perguntas. Às vezes a mesma pergunta que eu faço para 10 pacientes, 10 respostas são diferentes. Então, exemplo, né? Nós temos uma ficha de controle, onde quando o cliente chega para a primeira aula dele, para a gente pegar esse diagnóstico, a gente faz algumas perguntas. Então, tem um roteiro. E esse roteiro ele é o mapa inicial do contato com o professor. Para o professor entender que essas perguntas vão nortear a próxima etapa, que é o exercício especificamente. Qual exercício eu vou passar para essa pessoa? Então, a gente pega muito paciente com hérnia discal, com LCA rompido, lesões por esportes, contratura, dificuldades com atrofia muscular, fez alguma cirurgia um pouquinho mais severa, tem dificuldades com mobilidade, ou até estruturas de membro superior e inferior. Então, essas são as queixas maiores. Pessoas com sobrepeso, pessoas que buscam, às vezes, o aumento da massa muscular, são mais ectomorfos, têm uma dificuldade do ganho de peso. Então, a gente vai construindo essa relação. Quando a gente tem esse diagnóstico do cliente pela experiência e tal, a gente tenta gerar, até na forma de falar, o conteúdo verbal, ele ajuda muito o paciente a eliminar essa dificuldade de entender que a dor, ela existiu por um movimento mecânico ou um movimento específico de sobrecarga. Mas não quer dizer que ele vai voltar a sentir realizando. Desde que ele tenha o diagnóstico de um profissional habilitado, de que ele tem padrões de movimento nenhum tipo de deformação, que ele consegue sentar e levantar de uma poltrona, que o movimento de flexão e extensão do quadril dele está normal, que a extensão e a flexão do joelho estão normais, que ele não tem nenhuma anatomia desfavorável para realizar o movimento. Então a gente começa a construir essa relação de segurança. Um exemplo sempre que eu gosto de dar e que passa no dia a dia da gente, eu peguei uma cliente que entrou em contato comigo para fazer um orçamento de trabalho de personal. Sim. Ah, Thiago, foi indicação tal de uma paciente, de uma cliente tua, que é minha cliente também, aqui na clínica e tal. Ela tem uma clínica de estética. E eu queria ver como é que funciona o teu trabalho. Quanto é que tu cobra, né? Primeira pergunta que sempre vem, né? Eu falei, olha, primeiramente fico feliz de ter me procurado e tal. E quem foi que me indicou? Ah, foi a fulana. Ah, que legal, que foi a fulana. Tu teria um tempo da tua agenda na semana pra gente poder conversar? Não, mas eu só quero saber do preço e tal. Não, mas eu te passo pessoalmente. Se não tiver nenhum problema pra ti, gostaria de te conhecer e tal. E a gente conversa pessoalmente. Tipo, vamos marcar. Beleza, ela chegou até mim depois de 6 meses da resposta do WhatsApp. Sério? 6 meses? Ela demorou 6 meses pra vir me conhecer. E eu, né, alimentando ela. E aí, fulana, tudo bem? Quando é que a gente vai sentar pra conversar? Não me respondia. Aí a minha aluna ia na clínica dela e falava. Aí ela vinha. É que eu tô com alguns problemas, eu acabei de perder o fulano. Ela tinha perdido alguém próximo da família. Passou um tempo, tinha perdido outra pessoa da família. Então, assim, o processo dela sempre foi buscar o emagrecimento. Ela sempre buscou isso, a vida inteira. Ela, acho que deve ter em torno de uns 44 anos, se eu não me engano, e passou 44 anos da vida dela buscando os números na balança e essa dificuldade de perder peso. Nós já estamos juntos há 6 meses, depois de 6 meses de tentativa. Ela me mandou uma mensagem. Thiago, tu estás aonde? Estás na academia? Eu tô passando aí. Eu falei, sério? Não, tá de brincadeira. Então eu vou ali comprar uns cavaquinhos e vou pegar um café para nós poder tomar. Aí ela riu. Não, eu tô indo aí mesmo, é sério? Não, eu tô te esperando. Quando a gente começou a conversar, na própria linguagem corporal dela,
e na fala, eu percebia que ela usava mecanismos verbais que dificultavam ela a entender que o processo tinha que ser inverso. Exemplo, eu quero perder. Ah, eu sempre tentei, mas a perca de tempo que eu tive para tentar alcançar, então ela sempre usou a perda. Ela perdeu pessoas queridas na família, então norteava a palavra perder. Quando eu identifiquei isso, durante o processo da venda do meu trabalho, eu não usei em nenhum momento a palavra perder. Eu usei investimento, alcançar, mudança, Transformação. características positivas, ambientes diferentes. Eu comecei a criar uma situação diferente com ela. E uma das coisas que mais chamou a atenção dela, porque eu faço uma ficha de registro, que eu chamo de ficha Hope, né? E eu registro algumas coisas nesse bate-papo. É porque eu sempre faço isso a cada 3 meses. E depois dos 3 meses eu fiz as mesmas perguntas. E as respostas foram completamente diferentes daquilo que ela tinha me dado, né? E aí um dia, ela postou uma foto, um sábado, na academia, e viralizou essa foto. Porque todas as pessoas que acompanham ela nunca, jamais achariam que a fulana estaria na academia num sábado. E naquele nível. E todo mundo começou a comentar o que aconteceu contigo e tal, tal, tal. Jamais eu ia te ver num sábado, tá maluca? O que aconteceu contigo e tal? Aí ela começou a falar, bom, eu procurei um profissional, ela gravou um vídeo falando de mim. Eu procurei um profissional que me ajudou e fez eu entender certas crenças que eu tinha, até no entendimento verbal. Eu gesticulava muitas palavras que negativavam o processo. E hoje, né, o objetivo dela naquela época era perder 21 quilos. Nós estamos há 6 meses juntos, ela perdeu 12. Só porque ela não só perdeu 12, ela mudou a chave. Ela entendeu que não é sobre perder, é sobre alcançar. É sobre se determinar. A motivação, ela te leva, mas o que permanece é a disciplina. Ninguém consegue ser motivado todos os dias. Eu costumo dizer para os meus colegas, tem dias que eu não tô feliz. Eu não saio de casa alegre. Ah, minha filha tá doente, eu não dormi à noite, eu furei o pneu da minha bicicleta, eu bati meu carro. Eu não vou estar motivado. Se chama vida, né? Exato, exato. Se chama coisas que fogem do nosso controle, né? Sim. Só porque eu sei das minhas competências e do meu compromisso. Então, quando eu chego aqui, eu vou continuar sendo eu. Então, constância que determina a disciplina, ela é mais importante que a motivação. Se tu depender da motivação para estar aqui, tu não vai ter dias que tu não vai estar. Tem dias que tu vai estar hiper motivado e incomoda quem não é. E tem dias que tu vai estar extremamente depressivo, que incomoda quem não é. Então tem que buscar o meio termo. E durante esse processo, uma das falas que ela tem e que ela grava esse vídeo falando de mim, ela fala assim, o Thiago fez eu enxergar que fazer aquilo que eu busquei a vida inteira não é difícil. Basta eu adequar o que eu quero dentro daquilo que eu posso. E eu fui construindo isso. O Thiago me atende 3 vezes, 2 vezes por semana eu ia sozinha, mas a prescrição técnica era dele. Ele sempre me motivou a, quando eu estivesse aqui, registrasse esse momento para ele. E eu fui construindo. E hoje, depois de 44 anos, eu vim num sábado, porque eu entendi que isso já faz parte de mim. Virou um hábito, vamos dizer assim. Isso, e aí, depois que tu estabelece isso com o cliente, a gente não está falando de valores, a gente não está falando de resultado, a gente está falando de uma mudança de comportamento. E isso é muito mais do que o investimento como personal, de uma fisioterapia, de uma sessão específica de algo. Tu mudou um comportamento que até então ela não via nenhuma saída, ela procrastinava todas as vezes que começava. Então, acho que o caminho, ele passa do pressuposto de que quem não entende sobre pessoas não entende seu negócio. Ah, que massa. Falasse tudo. Tu tava ali falando e eu peguei algumas palavras, né? E uma das coisas que me chamou a atenção é o quê, né? Eu acho que hoje o profissional, ele não pode ser só técnico, na minha visão, né? Por exemplo, eu sou fisioterapeuta, eu sou osteopata, tenho formação em PNL, eu já fiz uma formação na parte de educação em neurociência da dor, cara, e aí gestão, liderança, enfim. Então, a partir do momento que
você sabe fazer as perguntas certas, você consegue orientar melhor o teu cliente, né? E por que não paciente, né? Tem gente que diz assim, cliente, paciente, né? Cara, todo mundo, quando ele é cliente, ele quer receber uma boa experiência. E aí, quando, né, tu estava falando ali de preço, né, de valor, né, moeda, que ela queria saber quanto que ela iria gastar, que para ela já seria uma dor, né, não seria um prazer. Exato. A gente precisa fazer as perguntas certas, mostrar o nosso valor, né, e aí sim a gente fazer com que a pessoa compre, né, entre aspas, a ideia de que realmente aquilo tem valor e que vai ser bom para ela, né? Então, tu tava ali falando e eu fui pegando algumas falas tuas ali e, cara, hoje para mim, na minha visão e no meu dia a dia, tem coisas que eu digo, olha, você tem que estar aqui por uma decisão. Você não pode estar aqui porque o seu marido quer, porque a sua filha tá pegando no seu pé, porque, enfim, porque tá todo mundo né, fazendo piadinha contigo. Não, isso é uma decisão que você tem que tomar. E hoje até falei para uma paciente, uma das coisas mais importantes para você mudar o seu estilo de vida ou qualquer coisa na vida se chama decisão. A partir do momento que você toma uma decisão, ninguém te segura. Né? Então, essa paciente, essa tua aluna, né, ela foi bem abordada por você, que tu não aprendeu isso na faculdade de educação física. Não, né? não. Tu fez curso de inteligência emocional, de gestão, de como abordar um cliente, de mostrar para ele o que de fato era importante e não o que era importante para ti, porque muitos, né, não vejam. Porque negócio bom, como eu já aprendi com meu pai, é bom para os dois lados. Tem que ser bom para os dois lados. Né? E aí essa negociação, né, gerou valor. Exato. E aí provavelmente a moeda, né, o valor, ficou em segundo, terceiro plano. Não sei se foi mais ou menos assim. Exatamente. E por incrível que pareça, Jonathan, um dos projetos que eu realizei, que também foi um podcast, inclusive... Um abraço pro Joel, pro Elton aí, que foram grandes idealizadores desse processo. Aí tem o Corp Chat, que é uma idealização de um bate-papo como esse, nasceu da seguinte forma. Eu costumo sempre criar analogias para explicar tudo, e eu acho que é uma forma de entendimento, né? Se eu pegar essa garrafa de água, né? E todos que estão vendo sabem que é uma garrafa de água, eu não preciso falar o que vem dentro de uma garrafa de água. Nesse caso aqui nós temos um líquido que se chama água, né? Uhum. Se tu sair hoje para comprar uma garrafa, dessa garrafa de 500 ml no mercado, ela tem um valor. Sim. Se tu for numa venda de rua ou até numa balada e for comprar água, a mesma água ela tem um valor diferente. Sim. Se tu for comprar a mesma água no aeroporto, ela vai ter outro valor. As pessoas costumam ter e gerar valor ou precificação naquilo que elas entregam e aquilo que as pessoas enxergam. Então, uma água que custa R$ 1,99 no mercado vai custar R$ 5,00 na balada e R$ 10,00 no aeroporto, é o mesmo produto. Uhum. Mas por que ela tem escalas e valores diferentes? Porque ela está posicionada onde ela gera-se mais valor por necessidade. Sim. No aeroporto, tu não vai sair para comprar uma água na rua, senão tu perde o voo. Uhum. Na balada, tu não vai sair da balada para comprar uma água fora, porque senão tu não consegue mais entrar. Vai perder o show, né? Exato, vai perder o show, o evento. E uma água que tu compra no supermercado tem que se deslocar até o supermercado para que ela tenha aquela precificação. Uhum. Então as pessoas elas precisam entender que elas precisam se movimentar de onde elas estão para buscar algo. E o profissional, ele só é a ponte que liga aquilo que a pessoa tem de necessidade com aquilo que ela busca. Uhum. E essa ponte, ela tem que ser construída com solidez, com dedicação, com disciplina, profissionalismo. Muitas pessoas não sabem quantas horas a gente passou da nossa vida buscando conhecimento para que ela entenda que o caminho que eu vou encurtar demandou para mim quase 4 anos de estudo. Sim. Só porque isso as pessoas têm dificuldade de valorizar e vender, falar sobre. Uhum. Então, da mesma forma que o paciente tem a dor e ele quer tirar, ele precisa de alguém que consiga entender, ter uma metodologia, uma construção para entregar e ele saia dali
satisfeito com aquilo que ele foi buscar. É igual fazer uma receita de bolo. Eu posso dar os mesmos ingredientes para ti e a gente fazer o bolo um do lado do outro. O bolo vai ser diferente? Sim. Porque aí nós estamos falando de crenças, limitações, experiências. Tu vai colocar no amassar a massa, no quebrar o ovo, na farinha que tu vai colocar. Então, essa construção, ela depende muito de relacionamento. Então, o hábito ele é dividido em 4 grandes etapas. Primeiro vem o gatilho. Depois vem, dentro do gatilho, a gente estabelece o segundo padrão, né? A pessoa começa a pensar sobre. Aí ela começa a ter o desejo sobre aquilo. Depois ela estabelecendo o desejo, ela começa a liberar hormônios que geram, na maior parte da parte psicológica estudada, hormônios do prazer, no desejo. O famoso exemplo disso é o churrasco do final de semana. Quando tu pega o espeto, o sal grosso e a carne, tu gerou o gatilho, vai sair churrasco. Cria uma conexão. Exatamente. Quando tu espeta a carne e bota no fogo, o cheirinho da carne, ele é melhor do que às vezes comer a carne. É o desejo. Sim. A ação, que é a próxima etapa, é tu lá cortar o pedaço da carne e comer. E o último, que é o benefício, que é a sensação que aquilo te traz, ela só te dá depois que tu come. Então o exercício físico, ele nada mais é que isso. Nada mais é de ter o estímulo, o gatilho. Eu vou sair de casa para treinar. Então eu não vou sair de casa para perder meu tempo. Eu vou lá para cuidar de mim. É um gatilho. Durante esse processo, tu vai pensar, pô, hoje eu vou fazer algo que eu gosto, que é treinar o exercício X, a atividade W. Depois tu vai para ação, que é realizar. E o benefício ele vem 45 minutos depois. Sim. Que é aquele prazer, a satisfação. Meu Deus, como eu me sinto melhor assim. É como você faz em milésimos de segundo abrindo um pacote de chocolate. Tu abre, tá ali o desejo. Do desejo, tu vai gerar a ação, que é comer. E depois vai vir um benefício, que é o que o chocolate traz. Sim. E tem alguns caras que eu sigo hoje, que para mim são marcos aí no mercado de relacionamento. Flávio Augusto, Joel J, Caio Carneiro. Tem até o Jacob, que é um cara muito inteligente também nas redes sociais. E eles costumam dizer assim, ó, antes de você reclamar, você escolheu isso. Se você escolheu, como tu usou a palavra muito bem colocada, a decisão, tu decidiu isso, tu quer isso. Nós estarmos hoje aqui gravando, tu decidiu estar aqui. Sim. Eu decidi estar aqui. O que a gente vai fazer com essa decisão? Nada vai justificar, eu deixei de fazer isso. Não, eu escolhi estar aqui. Se nós temos hoje uma carga de trabalho árdua, nós escolhemos, então a gente não pode reclamar. É isso aí. Se a gente escolheu estar ali, a gente escolheu tudo aquilo que vem com aquilo que a gente escolheu. E a gente não pode reclamar. E eu vejo hoje na área, em todas as áreas, as pessoas reclamando, não assumindo responsabilidades e não entendendo que o que ele escolheu como profissão é muito mais do que uma função, é um propósito. Legal. Essa questão que tu falou, né, de escolher, eu digo que a gente precisa sair do jardim de infância, né? Ou seja, a gente não tem que fazer o que a gente quer, a gente tem que fazer o que a gente precisa fazer, né? Então, assim, como tu falou ali no começo, cara, eu faço academia às 6 da manhã. Cara, no inverno, essa semana deu 6 graus, né? 5, 6 graus. Exato. Cara, acordar às 5h30, no quentinho, tá gostoso. Cara, acordar às 5h30 pra ir pra academia, cara, não tem motivação que faça tu sair. Exato. Mas o que eu coloquei na minha mente, né? Eu tomei primeira decisão. Eu sou um cara que gosto de jogar tênis, eu gosto de jogar futebol, né? O futebol agora tá em segundo plano, eu tô jogando tênis. E eu tenho responsabilidades, como tu tava falando ali. Então, quando eu tomo essa decisão de ir pra academia, não é porque às vezes tem dia que eu não quero, mas eu preciso. E isso vai me dar energia para eu conseguir trabalhar naquele dia, para eu poder brincar com meu filho, que tem energia de sobra, 3 anos e 4 meses, para eu poder, né, tá com a minha esposa, para poder cuidar da minha equipe, para jogar o meu tênis. Então, muitas pessoas, mas eu não gosto de fazer academia. Assim, tenta entender que a academia às vezes pode ser a ponte para fazer aquilo que tu gosta. Então, até na clínica a gente usa os indicadores de sucesso.
Porque o que que acontece? É uma pergunta que a gente faz, né? Isso já no final da anamnésia. Eu digo assim, o que que você gostaria de voltar a fazer caso você esteja no controle dessa dor? Eu não digo assim, ó, que você não tenha mais dor. Daí depois a gente aprofunda um pouquinho mais nisso. E daí ele assim, não, eu só quero melhorar minha qualidade de vida. Assim, olha, isso é muito amplo. Vamos ser um pouco mais específico? Daí, não, quero pescar, eu quero brincar com meu neto, eu quero poder no domingo fazer o meu churrasco com a minha família, porque eu não consigo ficar 15 minutos lá na frente da churrasqueira. Ah, tá. Então esse aqui agora são os teus indicadores de sucesso, ou seja, são teus combustíveis. Por quê? Porque eu digo para ele, dor crônica, né, um paciente crônico, demanda duas coisas, paciência e persistência. E aí, nesse processo, cara, muita gente no meio do caminho quer desistir. E aí o que que a gente faz? Daí, a gente está mais perto da pescaria ou de comprar o peixe na peixaria? E daí, não, tá mais perto e tal. Então, assim, eu não fico olhando pra dor no ciático, eu não fico olhando pra dor da hérnia, né? Sim. E aí, cara, a gente faz aquilo que eu falei no começo. A gente quer olhar pra saúde, a gente quer olhar pro benefício, a gente quer olhar para aquilo que gera prazer. E tu acredita que hoje ainda falta no mercado profissionais que possam fazer esse tipo de trabalho? Como é que tu vê o mercado de trabalho, cara? Porque isso tá me preocupando um pouco, entendeu? Sim. Eu vou te dizer assim, cara, eu que faço entrevistas, né, Jonathan? Então, eu pego essa geração que tá começando, muitos vêm de uma experiência de prática na área, né? Então, ele acaba efetuando a vinda para a educação física por jogar bola, por às vezes praticar musculação e gostar, por entender que lá na musculação ele se via como instrutor, então ele, eu podia trabalhar com isso, cara, eu já gosto disso, né? Uhum. Aí foi aquilo que nós acabamos de dizer, né? Nem sempre a gente faz o que a gente gosta. Uhum. E isso está diretamente ligado nos profissionais que a gente vai absorver no mercado futuro. Sim. Eu gosto de jogos eletrônicos. Legal. Aí tu vai passar a vida inteira jogando, mas não, agora tu tens que programar jogos. Mas isso aí eu não gosto. Tá, mas se tu quer trabalhar com isso, tu tem que saber programar também. Tá, aí tu vai tirar quantas horas do teu dia? Eu tiro 3, não, tu tem que tirar 12 horas. Mas isso não. Aí parece que começa a ter limitadores. Uhum. E sempre o limitador é falta de uma competência. Que tem nessa geração e muitos profissionais que a gente vem trabalhando, a dificuldade de entender que competência tu às vezes até tem, mas tu não quer aprofundar e nem aprimorar. E muitos se sentem preparados. Quando vem para uma entrevista ou vem até mesmo para um pedido de função ou de cargo dentro da empresa. Eu já tenho experiência. Há quanto tempo? Eu já treino há 10 anos. Legal. E tu treina com quem? Não, eu treino sozinho. Quem que te prescreve os treinos? Eu olho na internet, né, cara? Ali tem tudo, né? Eu sigo fulano, beltrano. Que legal. Eles são referências como profissional para você? Tudo que eu sei hoje eu devo a eles. Legal. E eles são o quê? Eles são competidores, atletas, são profissionais da área. A maioria é tudo atleta, né? Eles não têm formação. Eu falei, e por que você acha que aquilo que ele passa é para você? Porque eu treinei a vida inteira, tá? E quando tu pegar a dona Salete, que tem 65 anos de idade, que quer fazer a mesma coisa que o guri de 20, que entrou no mesmo período que ela quer fazer. Tu vai dar esse treino que você viu na internet? E você acha que a dona Salete vai fazer? Vai, porque eu vou acompanhar. Não, mas tem a dona Salete e mais 20 Saletes na sala, não é uma Salete. E você vai ser o instrutor dessas 20 Saletes. E como é que você vai lidar com isso? Aí eu vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda para quem? Para o outro profissional. E o outro profissional tem referência do quê? Ele estuda igual você, ele pega na internet. Como é que é? Eu também não sei. Então vamos lá, vamos desconstruir esse negócio. Se tu vir trabalhar numa área como educador físico, tens que aprender uma coisa. Aquilo que é bom para ti, não é bom para dona Salete, não é bom para o seu Ivan,
pro seu Arlindo, que tem 84 anos. Não é. Aquilo que de fato o seu Arlindo precisa, não é a mesma coisa que a dona Salete precisa. A ferramenta que você vai ter é a mesma. Tu vai ter que saber usar ela de várias formas. Sim. E sabe qual é o grande legado do profissional? É entender que o pré-requisito, tu já vem. Montar treino é fácil. Agora, saber lidar com o seu Arlindo de 84 anos e a Salete de 60. Saber que os comportamentos e experiências vividas, tu que tem 22 anos, ela já viveu 3 vezes mais do que você. E ela vai precisar que alguém olhe pra ela do jeito que ela é. E não do jeito que eu quero enxergar. E aí eu sempre uso uma frase. Tu gosta de música? Ele, gosto. Qual a música que tu vai fazer o teu cliente dançar? A que tu gosta de ouvir ou o que ele quer ouvir? Então, se tu quer que ele escute a música que você gosta, tu tens uma certa probabilidade de errar. Quando tu faz ele dançar a música que ele gosta de ouvir, a probabilidade de acerto é maior. Sim. Por isso que é importante ouvir, né? Exato. Dentro de um processo de vendas, né? De novo, né? Porque tem muita gente que tem crença dentro da nossa área, né? Muitos, Da área de muitos. saúde, mas eu acho que isso é assunto para outro Outro podcast, momento, outro momento. né? Crença na área de vendas, de bater meta, enfim. Quando a gente está ali, a gente está se vendendo o tempo todo, né? É o nosso cabelo, é o óculos, é o jaleco, enfim. O tom de voz, é a postura, enfim. E aí, não, eu não sou vendedor, eu sou, né? Eu sou educador físico. Então, saber ouvir o paciente, né, é a parte mais importante. Então, por exemplo, lá na clínica a gente reserva 1h30. Cara, desde quando eu comecei, há 17 anos atrás, né, trabalhar com a fisioterapia, eu disse assim, eu vou ir no fluxo contrário dessa boiada aí, cara. Eu não quero isso. Né? Tratamento coletivo, pouco tempo, produção. Eu disse, não. Volume, né? Ser generalista, enfim. Então, decidi buscar, né, algo. Foi mais doído, te confesso. Em alguns momentos até tentei até desistir, mas eu acho que o propósito era maior. E, cara, não me arrependo da minha escolha. Porque, como eu falei ali uma das minhas falas, tudo que começa errado, existe uma tendência em terminar errado. Né? E hoje, o fato de a gente reservar 1h30, atender um paciente por horário, e a gente poder deixar o cliente falar, porque paciente crônico, às vezes ele tem muitas questões emocionais, né? Ligadas, é uma né? perda, né, de um ente querido, é uma separação, ou é uma tentativa de separação e não conseguem, né? Ou é um problema no trabalho. Cara, é muita coisa. É um abuso, né, dentro da mulheres, infelizmente, enfim. E aí aquela dor que tá ali, ela é definida por um exame. E aí eu disse, não tem como. A gente está olhando um exame e a gente criar um diagnóstico em cima de um exame. Não, isso é muito cruel. Né? Até a gente brinca lá no meu pai que ele não gosta de pimentão, né? Ele come, daí depois que descobriu que tinha pimentão naquela comilança que ele... Se eu soubesse... eu tô assim por causa do pimentão, entendeu? Então, assim, é tu botar a culpa numa coisa que às vezes é insignificante. Sim. Não tô dizendo que o exame não é importante. Né? Quem está ouvindo aí, o exame é muito importante. Mas na maioria das vezes a gente dá muita importância para ele. O que é importante? É saber ouvir. Né? Então tinha até uma professora que falava, a gente tem 2 orelhas e uma boca. Saiba ouvir o cliente, saiba ouvir o paciente. Porque em alguma fala dele, ele vai te deixar a bola picando e tu vai saber o que fazer. Então, dentro desse trabalho, né, que eu admiro muito que tu faz e que eu acho que, né, as pessoas precisam conhecer o teu trabalho, né, onde tu trabalha, enfim, essa metodologia, esse acompanhamento de a gente poder entender e fazer as perguntas certas. Até eu lembro de uma situação tua
de um cara que queria fazer academia e tu marcou com ele no posto às 6 da manhã. Não lembra que tu contou essa história? Exato. Depois tu pode até relatar aqui. Isso é muito legal, cara. E faz com que as pessoas se engajem. E não fique olhando para a distância, para o valor, né? Enfim. E que, claro, né? Às vezes tem um lado bom e um lado ruim, né? Por exemplo, se o Thiago tem essas qualidades, esse material, essa técnica, né? Essa abordagem, às vezes a gente acaba sendo muito requisitado. Sim. E querendo ou não, profissional autônomo, ele acaba tendo um tempo mais escasso, né? Ele não consegue trabalhar em grande escala, né? Chega um limite, né? Às vezes trabalha 8, 12 horas por dia, 10, enfim. Então, o nosso grande objetivo até como gestor, né? Que eu também atuo como gestor, é a gente buscar formar novos Thiagos, novos Jonathans, né? Com habilidades, com técnicas, para as pessoas não ficar dependendo da gente, que é exclusivamente, o que a gente quer. né? Né? Então, muito legal o teu trabalho, né? A tua história, o que tu vem fazendo nesses 15 anos. E, cara, assim, ó, pra a gente já ir meio pros finalmente, né? Claro. Assim, eu queria fazer uma pergunta assim, tu concorda comigo que as pessoas, elas estão muito imediatistas? Por exemplo, elas querem resultado para ontem, né? Tipo, falta paciência, falta persistência. Fazer elas ter uma visão cronológica do que vai acontecer durante o processo, às vezes não fica claro ou não é repetido durante o processo para elas poderem entender, calma, a gente está no caminho, vamos respeitar. Como é que está a tua visão sobre isso? Porque isso eu vejo bastante lá na clínica. E às vezes eu tenho que frear a ansiedade do paciente para ele entender que, viu, você está no caminho. Exato. Então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Jonathan, quando fala de imediatismo, a gente não pode jamais deixar de citar redes sociais, cara. As redes sociais, elas é o que seria a nossa TV aberta ou fechada quando eu pegava aqueles narradores quando queriam promover um jogador de futebol. Ele poderia ser ruim, mas na voz do Galvão Bueno, ele era o melhor jogador do time. Sim. Né? A construção verbal, que é uma das características e eu acho que um dos dons mais bonitos do ser humano, que é a capacidade de se comunicar e de ser entendido, leva muito em consideração aquilo que tu falou na tua fala, na fala anterior, onde tu disse, né, que as pessoas tomam os caminhos mais fáceis. Eu, há um tempo atrás, Thiago, até pensei em desistir quando eu escolhi a fisioterapia para ir para um viés de demanda contrária da banada. Por quê? Porque é mais difícil desprender energia, sair da zona de conforto, ter que construir uma identidade, uma nova cultura para que as pessoas entendam isso, né? E hoje o papel principal, eu acho, de qualquer profissional, seja em qualquer área, é de construir uma consciência diferente. Porque as pessoas, elas só tornam aquilo consciente quando faz sentido para elas. Exemplos que a gente pega muito na academia, exemplos que eu pego diariamente. Thiago, quando eu me formar eu quero ser personal, cara. Pô, que legal, cara. E o que tu acha que o personal trainer faz? Cara, ele acompanha, ganha dinheiro, né, cara? Hoje eu trabalho como instrutora e ganho 12 a hora. O personal ganha 30, ganha 40 a hora. Falei, legal. E quem é que vai pagar 40, 30 pra ti? Os alunos, né? Que alunos? Os alunos da academia. Tá, mas como é que tu vai fazer esse cara tirar 30 reais do bolso e pagar esses 60 minutos aí que tu quer prestar um serviço pra ele? E eu vou ter que aprender a vender, vou ter que aprender a fazer relatório, vou ter que ter planilha de controle de financeiro. Eu falei, tá, e o que tu faz agora? Eu sou acadêmico, né? Tá, sim. E aí o que o acadêmico faz? Ele tá no processo de aprendizado, não tá? É agora que tu tens que fazer isso, cara. Sabe por quê? Que agora tu vai errar. Agora tu vai ter dificuldade. Só porque tu tá fazendo uma coisa que a grande maioria não faz, que é sair da zona de conforto. Porque quando tu tiver lá o teu
CREF, que é o Conselho Regional de Educação Física, a carteirinha, onde tu estás apto a realizar a prática de atividade física com as pessoas, tá? Com a chancela, tu vai ter dificuldade. Mas se tu construir isso agora, vai ser mais fácil lá na frente. Porque quando te tiram da zona de conforto, é onde tu busca, de fato, ser melhor do que os outros. Porque se tu continuar fazendo a mesma coisa que os outros fazem, não vai ser. E o imediatismo, ele tá ligado a isso. As pessoas buscam se comparar com outras, se buscam a entender que, aquela pessoa consegue, claro, né, Thiago? Ela tem dinheiro, né, Thiago? Ela pode. Aquela também, né, Thiago? Imagina, tu sabe quem é o pai dela? Eu falei, a influência, ela pode sim determinar a tua decisão. Só porque ela não pode nortear o que tu de fato quer fazer. Então, existem 3 passagens que são importantes. Quem vive no passado é depressivo. Quem vive no futuro é ansioso. E quem vive o presente é o estressado. Então, Jonathan... Não tem coisa boa aí, né? Então assim, independente daquilo que as pessoas costumam dizer, se você faz, você é criticado. Se você não faz, você é criticado. Se você faz e para, você também é criticado. Então você tem que tomar uma posição e uma decisão sobre isso. Sim. Se o cliente chega e fala para você que quer, você vai dizer assim, eu consigo lhe ajudar. Não, mas assim, eu tenho que fazer isso em tanto tempo. Eu falei, tá, mas tu estás me procurando para quê? Então você já sabe o que tem que fazer. Se você já sabe o que tem que fazer, você não precisa de mim. Sim. Não, mas eu quero te contratar porque eu quero encurtar esse tempo. Tá, mas encurtar esse tempo por quê? Por que você acha que a gente vai conseguir encurtar me contratando? Porque aí eu tô contratando um profissional. Então tá, então tu vai deixar eu aplicar aquilo que eu acho que vai ser o tempo necessário para que tu chegue até lá. Sim. Tu não vai determinar o que eu preciso fazer. E aí, como as pessoas acabam vivendo muito o passado e o presente, acaba ficando de lado e vive muito futuro e não pensa no agora, a gente tem o fator do imediatismo. As pessoas querem algo para amanhã, mas não constroem uma realidade que o presente de fato que constrói o futuro e o presente de fato que faz tu esquecer o passado. Porque se tu viver no passado, tu tá preso a algo que já passou. Se tu pensa no futuro, é algo que nem aconteceu ainda. E se tu não vive o presente, tu deixa de viver aquilo que de fato é mais importante no momento, que é o agora. O que você está fazendo agora? Agora, você que está nos acompanhando agora, para mudar aquilo que você está sentindo agora, essa dor aí. Ela só vai mudar a partir da decisão que você vai tomar. E não construa essa decisão em cima de algo do passado ou algo do futuro. Viva o presente. Por isso que a construção, e eu acredito que tu faz muito isso, né? E vale aqui ressaltar o tempo que eu já te conheço e o quanto tu evoluiu como profissional e o quanto tu evoluiu como empresário. E isso não foi do dia para a noite, é uma construção. Sim. Se hoje tu estás aqui nesse espaço bonito, gravando o teu podcast, nesse novo projeto, que hoje tu se sente preparado de levar para as pessoas uma informação que para ti foi complexa lá atrás, que tu demorou muito para entender, que hoje tu fala com naturalidade. Então, parabéns pelo trabalho, Jonathan. Obrigado, Thiago. Muito legal. Realmente essa parte do imediatismo, ela tá deixando as pessoas, né, bem ansiosas. Isso não é bom. E todo paciente crônico, geralmente ele é ansioso, né? Ele tem o nível de estresse e ansiedade um pouco alto. Isso a gente busca gerenciar. E aí é uma coisa que a gente trabalha lá na equipe, né, em treinamentos, e a gente fala. Uma das coisas que faz com que a gente consiga, de fato, ajudar esse tipo de paciente, ou aluno, né, é a gente saber usar a nossa autoridade. Que tem gente que tem a autoridade, mas não sabe usar, né? Então, hoje a gente também faz parte de uma franquia, né, que é o ITC Vertebral, a nível nacional, que é o Instituto de Tratamento da Coluna Vertebral. Recebemos muitos treinamentos, não só técnicos, e sim na parte de comportamento, de gestão, de vendas, enfim, tudo. E, cara, eu diria que isso fez muita diferença, né? E hoje a gente busca, dentro do nosso trabalho, realmente saber usar essa autoridade. E aí a gente consegue, de uma certa forma, né,
diminuir a ansiedade desse paciente, de fazer ele entender que existe um processo. Que não é imediatismo. De que não tem uma fórmula mágica, de que não tem uma técnica ali que tu vai fazer dentro e que vai resolver de uma hora para outra. Né? Tem casos que sim, isso vai acontecer, né? Mas que demanda sim de um nível de consciência. E daí o paciente vai num processo de transformação, né? Sabendo gerenciar seu corpo, a sua dor e tendo sim mais qualidade de vida. Tiago, para a gente fechar agora, né? Hoje o nosso propósito da clínica é buscar, né? Entregar para as pessoas, contribuir com elas, para que elas possam viver de um jeito mais leve e feliz. Né? Por que não mais leve e sem dor? Não, porque a dor é importante. E aí a gente vai falar isso nos outros episódios. Então hoje o nosso propósito é esse. Eu queria que em cima desse propósito da Levitar, o que o Tiago conseguiria deixar como uma mensagem final para quem está ouvindo, pudesse fazer para viver uma vida mais leve e feliz, vamos dizer assim. A palavra é tua. Olha, eu acho que quando a gente determina duas palavras como essa, leve e feliz, o que é feliz? Nós temos um filme agora que é o Divertidamente, cara, que eu acho um filme fantástico da Pixar, assim, que eu acho que ele conta muito sobre sentimentos, né? Uhum. E felicidade é um sentimento. E o sentimento é uma coisa que é plantada na nossa cabeça. Porque quando as pessoas falam, eu sou feliz, muitas pessoas vão ligar a felicidade a dinheiro, outras vão botar, eu sou feliz, cara, porque eu construí uma família maravilhosa, eu sou feliz por isso. Eu sou feliz porque eu construí uma carreira de sucesso. Sim. Né? Eu acho que felicidade é um estágio. É igual o leão. Ele pode estar morrendo de fome, mas ele nunca vai comer capim. Porque ele sabe que ele é o rei da selva. Sim. Então ele vive uma fase. E fases passam. Então felicidade ela pode ser momentânea. E esse momento, que é imediatista, para ser feliz é tu enxergar nas coisas algo que te tragam dentro do teu propósito de vida, de profissão, de carreira, algo que de fato tenha conexão. Então felicidade é estar conectado àquilo que tu acha que tu é bom fazendo. Então ser feliz, fazer o que gosta, eu costumo dizer, te traz liberdade. Fazer o que gosta te traz liberdade. Agora gostar do que faz é que te traz felicidade. Sim. Então, você que está nos escutando, a mensagem que eu deixaria, goste do que você faz. Vai te deixar feliz. E a dor, o propósito é felicidade e a outra? Leveza. Leveza. Ser leve é ser construtivo, estar ciente de que você nunca vai saber tudo sobre tudo. Seja leve nos relacionamentos, seja leve com você mesmo. Não pegue tão pesado. Sim. Porque aquilo que até mesmo o Jonathan já comentou, a dor ela é necessária. Porque só na dor que o seu corpo sinaliza é porque algo está errado. Algo precisa ser corrigido. Então, seja leve no sentido de que aquilo que você busca tem que ser construído através de um processo. Não interrompa, não antecipe, não seja angustiante no processo, porque se você se tornar dessa forma, você vai se tornar cada vez mais pesado. E o objetivo de ser leve e feliz é gostar do que faz e seguir o processo para que as coisas aconteçam. Show. Cara, obrigado. Eu que agradeço o convite, cara. Pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Queria que tu deixasse aqui as tuas redes sociais, né? Se tu tem aí um canal. Sim. Enfim, faz o teu merchan aí, aproveita, que eu acho que isso é legal. E, enfim, pode... Tá. Bom, pessoal, todos que querem me acompanhar nas redes sociais, vocês conseguem me encontrar no Instagram lá. Meu nome é Thiago Duarte da Rosa, então vocês vão conseguir ter alguns conteúdos lá gratuitos que eu deixo na minha rede social. Hoje eu trabalho numa empresa aqui na cidade de Criciúma, que é a Top Studio Academia, eu sou gerente da unidade. Então todos os profissionais que estão aí me vendo, a gente busca profissionais que queiram mudar o mercado, que queiram ser diferentes. Hoje, graças a Deus, né, eu fui colocado numa função de ser o detentor, de construir essa ponte entre realidade e sonho, né? A gente busca um sonho e a gente constrói essa realidade juntos.
queiram participar desse processo com a gente, nos procure nas redes sociais, nos procure na Academia Top Studio. Vai ser um prazer poder atendê-los. E também trabalho com uma atividade personalizada, sou palestrante, faço alguns trabalhos aí com algumas empresas da cidade, com dinâmicas de grupo, onde a gente leva um pouquinho do conhecimento sobre motivação, estratégia, venda e relacionamento. Então, fica aí à vontade para me procurar. Caso não consigam, o Jonathan também ia levitar aí, tem o meu contato, vai ser um prazer poder ajudar todos vocês, tá bom? Muito obrigado pelo convite, Jonathan. Cara, obrigado. Eu que agradeço, cara. Sucesso pra ti, Pra tá? ti também, cara. Pra nós. E esse foi o nosso primeiro, né, cara? E eu fico- Estreamos, né? E eu fico lisonjeado de ter sido a primeira pessoa nesse Olha aí. negócio. Legal, cara. Muito obrigado, legal. tá? Espero que a gente consiga manter esse projeto, né? É um projeto que foi muito idealizado. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, né, curta, compartilhe, manda para aquela pessoa que quer ouvir isso, que Exato. precisa ouvir, ou se você precisa ouvir, vê de novo, né? Enfim, Exato. porque informação não sempre é importante, conhecimento não ocupa espaço. Então, ficar no achismo não te leva a lugar nenhum. Busque conhecimento, porque o conhecimento ele liberta. E a gente está aqui buscando fazer com que você, né, que tem uma dor, que quer viver de um jeito melhor, você consiga através das pessoas que vão vir aqui, né, e também através do nosso trabalho. Então, muito obrigado. Em breve a gente vai ter mais um episódio aí para vocês. Valeu! Show de bola!